Fala galera, bem-vindos a mais um episódio desse canal. Pessoal, esse episódio é muito especial, é a concretização de muitas coisas que eu falei desde o começo do canal, desde os primeiros vídeos. Eu acabo de voltar da primeira viagem internacional que eu fiz. Bem que vocês já devem ter visto na descrição desse vídeo que eu fiz algo que eu vinha falando que ia fazer há muito tempo. Era uma viagem internacional, tinha certeza que essas coisas iam acontecer e aconteceu primeiro. Infelizmente, eu não fui tão bom gravando quanto eu gostaria de ter sido e nem posso mostrar tantas coisas porque eu gravei muito na horizontal, mas eu vou tentar mostrar algumas coisas para vocês. A gente foi para França e foi para Inglaterra. Na França a gente teve uma experiência maravilhosa, na Inglaterra também. Eu tive o prazer de ir para Disney. Eu vou falar mais para vocês sobre isso no próximo vídeo. Eu quero gravar só uns 3 vídeos a respeito dessa viagem. Próxima vez quando eu for fazer um vlog mesmo, aí eu faço um vlog de viagem, vocês acompanham o vlog. Mas foi uma experiência espetacular. Desde a viagem, do avião, de tudo que foi passando, das coisas e os filmes que iam passando na nossa cabeça. Foi muito engraçado. Também passei por uns perrengues aí. O monitor da aeronave no voo de ida não funcionou, travou 9 horas. Eu só conseguia ver o mapinha lá. A aeromoça até falou comigo se eu quisesse trocar de lugar eu podia, mas a pessoa que estava no outro lugar estava dormindo. Então foi engraçado. Foram vários perrengues também. Desde esquecer de comprar a passagem de trem ou deixar para comprar muito tarde e ficar meio que preso. Aconteceu de tudo nessa viagem e foi muito bom, mas foi também um tempo de abrir de portas. Primeira vez que a gente vai, a gente fica com muito medo. Eu fiquei morrendo de medo, várias coisas. Se der BO no meu passaporte, se der BO naquilo. A gente começa a passar por várias coisas, vai remoendo, vai pensando em várias coisas, vai ficando ansioso na realidade, né, por conta da viagem. Mas tudo foi dando certo. Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês, mostrar um pouquinho de como foi. Primeiramente a gente chegou o voo, foi um voo que tinha uma escala, era um voo de uma companhia marroquina. A gente parou no Marrocos, chegou lá correndo e o tempo de conexão eram 50 minutos, só que a gente demorou muito para sair do avião, ficou 20 minutos para passar por tudo, chegou lá no país, no aeroporto, né, faltando meia hora para o voo, corremos igual uns desesperados. Trocou de portão o voo que a gente ia ter que pegar, a gente teve que correr mais um monte, falar com alguém que trabalhava lá. Eles levaram a gente pro portão de embarque certo. Foi correria demais. Foi muita adrenalina, a gente tinha que resolver as coisas rápido, pensar rápido, mas foi muito bom, a gente foi muito bem recebido em todos os lugares que a gente passou. Dou uma dica para você que for para a França, tenta aprender pelo menos umas poucas frases, poucas palavras em francês, que aliás é uma das metas que eu tenho para esse ano, que surgiram no meio do caminho. Vou até falar mais isso com vocês mais para frente, porque o tratamento lá é diferente. Imagina você aqui no Brasil, tudo bem que a gente é muito hospitaleiro, a gente se vira para falar a língua da pessoa, a gente se vira para tentar interpretar, para tentar ajudar a pessoa a se comunicar com a gente. Mas a realidade é que a gente não tem essa obrigação, e em país nenhum também se tem a obrigação de você falar a língua da pessoa que está chegando no seu país. A pessoa que está chegando no país, no mínimo, tem que saber algumas coisas. Tem placas em tudo quanto é canto, então às vezes as placas vão estar em inglês e às vezes não. E aí você vai ficar muito dependente de ter alguém que fala a sua língua nesse país, ou inglês nesse país. E na França eu cheguei pensando que muita gente ia falar inglês. Eu até estudei um pouco de francês, mas eu fiquei me apoiando no inglês. Eu já falo inglês, tem vídeo no canal aqui em inglês. E não é muito bem a realidade lá. Eu fiquei sabendo que o povo fica meio ofendido quando você chega falando inglês. Tem que chegar falando pelo menos um bonjour, excuse-moi, je ne parle français. Bonjour, quer dizer oi, com licença, eu não falo francês, parlez-vous anglais? Eu ainda falava pouvez-vous m'aider? Não sei se você fala francês aí, se estiver muito ruim, aí você me corrige nos comentários. E as pessoas eram super solistas, tentavam explicar. Quando elas viam que você estava com uma cara de paisagem sem entender nada, aí elas botavam umas palavras em inglês no meio, ou falavam inglês mesmo para você entender. Então eles iam te ajudando. Para todo mundo que eu pedi informação, todos os horários, eu fui muito bem atendido na França. Então é um lugar muito bonito.
Com toda certeza, se eu tiver alguma imagem que dê para mostrar, ainda que seja na horizontal, mas é um lugar muito lindo. A França é maravilhosa, é muito grande, tudo muito amplo. É engraçado que no centro você vê prédios bem pequenininhos, pequenininhos para os padrões de São Paulo, né? No centro de São Paulo os prédios são enormes. No centro de Paris os prédios têm tipo 6 andares. Eu imagino que seja para não bloquear a visão dos pontos turísticos. Porque a Torre Eiffel eu achei que fosse muito gigante. Deve ter até uma Torre Eiffel aqui nesse cenário aqui atrás. Esse cenário, aliás, é emprestado. Eu lembro de uns tempos atrás, quando a gente tinha um estúdio, antes do povo reformar aquela sala, aquele prédio comercial, mas depois eles foram, usaram e a gente ficou sem. Esse daqui é meio improvisado, até peço perdão se o áudio não tiver aquelas coisas, mas eu tava doido para compartilhar com vocês. De novo, é um canal secreto, mas eu tenho que começar a fazer as coisas direito, né? Se eu quero que isso ande para algum lugar, então foi uma experiência espetacular. Eu digo para você que é novo, não perca tempo, não tenha medo, viva essa experiência. Eu viajei com os meus pais essa primeira vez, eu morria de medo, na realidade, uma coisa que a gente não entende, mas eu morria de medo internamente, de viajar, de ficar perdido, e eu me virei muito bem. As pessoas são muito acolhedoras. Lógico, se prepare no máximo que você conseguir, mas também não coloque muitas limitações para fazer aquilo que você precisa fazer. A gente falou no começo do ano sobre esse poder da resistência. E ele vai sempre colocar coisas na nossa cabeça, nos impedindo de fazer, de ir. E até lá mesmo, eu me deparei com algumas situações assim, ah não, ali eu não vou, ali eu não posso. Vai que eu sou pego de surpresa, assim. Lógico, a gente tem que ter precaução, tem que se precaver para fazer as coisas. Mas a gente não pode colocar impedimento para as coisas que a gente quer viver na nossa vida. O que tem de errado? Ah, isso. O que é complicado? Isso. Então vamos tentar descomplicar uma coisa de cada vez. E aquilo que a gente não puder controlar, vamos aos poucos fazendo o que a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer não está no nosso controle, não está nas nossas mãos, a gente não faz. Mas que não deixemos de viver nada na nossa vida por medo. O medo dos pais nos bloqueia muitas vezes. E eu não vou mais deixar. Fazer o meu máximo, fazer o possível, porque eu quero viver esse tipo de coisa, eu quero desfrutar desse tipo de coisa. E a gente precisa ter coragem na vida, sabe? Essa videografia, esse compilado de vídeos também é para acompanhar uma evolução pessoal e para que vocês também, quem vir assistir esses vídeos, também não tenha medo de dar cara, de evoluir, de fazer coisas novas, coisas diferentes. Não se esconder, tudo bem que eu estou me escondendo um pouquinho, mas não se esconder, não ter medo das coisas, não evitar confronto, não evitar desafios, porque o pote de ouro está no fim do arco-íris, não é mesmo? Então a gente tem que atravessar por tudo. Tudo bem que arco-íris remete a algo um pouco mais fácil, mas vocês entenderam. Tem uma caminhada, mas o resultado é sempre recompensador. E é isso. Eu falei demais, mas eu vou dar uns ganchozinhos, uns espaçozinhos para ver alguma coisa. Espero ter colocado isso. Eu ainda estou aprendendo a fazer esse negócio de daily vlog. Daily vlog não, ainda estou aprendendo. Ainda estou aprendendo a fazer esse negócio de vlog, então eu vou melhorar. Só queria compartilhar um pouco com vocês do que eu vi, do que eu vivi e de como foi essa experiência de poucos dias, mas essa primeira experiência internacional para poder postar aqui para vocês. É isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.